cidades sagradas têm a regência de um planeta. E São Tomé das Letras está ligado diretamente com a energia jupiteriana. Por isso que eu gostaria e vou passar, né, o meu ano novo profano, porque o astrológico é 20 de março de 2014, nesse lugar sagrado, né? Então, quando a gente começa a colocar essas consciências em nós, parece que não, mas o seu padrão vibracional muda, se isso bate como verdade dentro de você. Se você aceita no sentido de seguir gurus, não acontece nada. Se a palavra sai no sentido de bater em você, pô, mas aí tem alguma coisa que eu preciso descobrir, é sinal que teve a ressonância. Aí acontece essa ressonância, o que ocorre? Todos os seus sentidos passam a entrar em sintonia com consciências diferenciadas que estão fora de nós. Porque antes da gente enxergar algo fora de nós, ela tem que estar muito bem resolvida dentro de nós. Então é aí que a gente começa a entender os segredos dos Vimanas ou Vimanas, que são os discos voadores, que existiam e eram um meio de locomoção das hierarquias ou dos anjos em outrora na Atlântida. Então quando ocorre o grande dilúvio, o que acontece? Esses discos voadores vão para dimensões diferenciadas, que no Oriente chamamos de Agartha, os celtas chamavam de Avalon, os nórdicos chamavam de Valhalla, não importa o nome que você dê. Então eles foram para esses lugares, e quando eles se manifestam, que existe um metabolismo, que eles utilizam as forças da natureza, que eles vêm para a face da Terra, eles vêm com um determinado tipo de vibração, que só se essa vibração também estiver dentro de você, você observa. Então nessas viagens que eu faço, nas atividades, eu procuro conversar muito, isso aqui que estou conversando com vocês, com o pessoal. Então quem está em sintonia, o que acontece? Está na vibração, e ali é um lugar que é quase como se fosse um aeroporto para eles ali. Verdade, verdade. Então ali eles entram e saem das montanhas que ali existem, que as montanhas que são os vórtices, os portais, ou como se fala na eubiose, as embocaduras, eles entram e saem dali constantemente, como se fosse uma ponte aérea, vamos dizer assim, né? Então se você está em sintonia, você vê. Alice, não é verdade? Você estava comigo ali? Não eram vários que passavam ali, Alice? É, Alice viu essa frota ali comigo. Para japonês não menti tanto que nem alemão. Então, estava lá, e a gente só em sintonia ali. Então é bem interessante, é muito interessante. Então essas coisas acontecem nesses lugares, né? Quando a gente compreende o que está. E o que você está vibrando? São Tomé, o chakra que vibra é exatamente esse aqui, o chakra da coroa, o chakra coronal. Quando a gente fala desta setuplicidade que existe dentro de cada um de nós, tem lugar aqui na frente, ó, se você quiser, ali no cantinho também, tá? Quando a gente fala dessa setuplicidade em nós, quando a gente fala dos nossos chakras, se você é um cristão que acredita fielmente no cristianismo, as 7 igrejas do Apocalipse, do apóstolo João, são os seus 7 centros de força. Se você gosta de astrologia, os seus 7 chakras, os seus 7 centros de força, o que eles são? Eles são os 7 planetas sagrados em você. Se você gosta de angiologia, vamos colocar nesse termo, gosta de anjos, os 7 anjos estão em você nesses 7 chakras. Então, quando a gente fala de toda a setuplicidade existente no universo, utilizando o preceito da correspondência, que o que está em cima é igual análogo ao que está embaixo, você tem todo esse setenário em você, independente do nome que você dê. Tem gente que prefere falar de 7 raios, tem gente que prefere falar de 7 mestres ascensos. Não importa o invólucro ou a embalagem que a consciência se revista. O que importa é o que ela representa. É aí que quando você começa a se desfazer dessa aparência e entrar na real essência, você começa a compreender como que essas consciências se manifestam em você. Então, quando você entende essa setuplicidade em você, é como se você fosse Deus. Por quê que é como se você fosse Deus? Deus é uma 8ª realidade, ou uma 8ª consciência. Por isso, esse símbolo aqui, né, que é um símbolo que está até na moda hoje, a garotada não está tatuando direto, pergunta para eles o que é isso. Né? Às vezes eles nem sabem, eles vão falar que é moda. Mas, na verdade, esse símbolo, ele é muito simples de compreender. Né? É um símbolo que existe desde o templo da Atlântida,
que é chamado de Lenskata. E esse símbolo representa, assim como em outrora na Atlântida, uma oitava cidade que existia, ladeada por 7 cidades, que eram mais ou menos assim, 3 na vertical aqui para chegar a ela e 4 cantões, né? E essa oitava cidade representava na época o lugar onde todos os seres mais espiritualizados estavam, ou seres da hierarquia mais elevada na face da Terra, era ali que eles estavam. E eles tinham o quê? Essa centuplicidade. Agora que vocês vão começar a entender a pista, vejam que interessante isso. A gente vai entrar nisso daqui a pouco em detalhes. Quando a gente fala desses 7 centros de força, e a gente quer entrar em sintonia com essas forças e com essas consciências, nós precisamos entender que hoje o chakra que está mais atuante na evolução do ser humano, que existe até um ponto, que é um ponto arquivo que está nele, de acordo com todas as nossas experiências, é o cardíaco, que é o 4º chakra, né? Tem até aquela imagem muito interessante do Cristo ali colocando a mão no cardíaco. Porque o cardíaco, ele representa o atual momento evolutivo que nós estamos. Nós chegamos no máximo. Nós temos 3 chakras inferiores, ele no centro, e 3 chakras superiores. E quando a gente começa a entender esse processo aqui, né, o que ocorre? A gente começa a entender essas 2 energias, que é a energia de cima, que essa está ligada ao coronal, que eu vou conversar com vocês. A energia que vem de baixo, que está ligado à força do chakra raiz, que é o chakra que se complementa com ele, e o coração hoje é o ponto de encontro. Por isso que se você pesquisar hoje, pesquisa na internet hoje, símbolo do chakra cardíaco, chakra com CH, tá? Chakra cardíaco. Se você olhar o símbolo, você vai ver que tem uma estrela de 6 pontas. Por que tem uma estrela de 6 pontas onde você tem entrelaçado um triângulo verde com um triângulo vermelho? É o ponto de encontro das energias de cima com as energias de baixo. E quando você começa a trabalhar com consciência isso, a gente vai falar um pouquinho hoje, quando você começa a trabalhar com consciência, esse chakra ele entra assim, ele fala, opa, a pessoa está começando a entrar em sintonia com o que existe aqui presente, né? Então, tudo o que você tem de mal resolvido começa a sair. Então as pessoas entendem o lado contrário de como funciona a conexão com esse chakra, né? Eu entrei em conexão, agora eu sou só amor, viva amor, paz e amor. Não, está tudo errado, não é assim. Existe um preceito que é básico e é fácil de compreender ele, isso, né? Sempre antes de você chegar na luz, você tem que compreender a sombra. Não tem isso de você chegar na luz e sombra não existe. Não, você tem que aceitar os seus defeitos, os seus desafios. Você tem que aceitar tudo que está mal resolvido dentro de você, para aí sim você estar preparado para entrar no sentido real e verdadeiro no que chamamos hoje de luz. Então, quando você pega de repente um colégio de iniciação, tem um ano que você trabalha só esse chakra aqui, para tudo que está mal resolvido aqui vir para fora. Como que é o exemplo claro disso? Imagina todas as suas tendências mentais, emocionais, tudo aqui, tudo arquivado nas 12 pétalas do chakra cardíaco. É como se fosse um copo que está limpinho, mas por quê? Porque a água está parada. Aí você resolve dar uma mexidinha nesse copo, porque você está entendendo o que você tem aqui. O que vai acontecer quando você mexer nesse copo? Vai subir tudo que está mal resolvido ali. Aí vem gula, vem avareza, vem de tudo que você tem mal resolvido vem para fora. E aí, o que eu faço com isso? Toma um copo d'água? Não precisa tomar, porque já está dentro de ti. Aí você vai fazer, você tem que aprender a matar esses dragões, mas você não os mata, você os doma, porque eles sempre vão estar presentes dentro de você. Esse é o simbolismo do quê? De São Jorge, né? Que vai ali, doma o dragão, etc. Aí sim as coisas acontecem. Aí que vem a analogia, que você fala que nesse chakra reside o quê? O Om Mani Padme Hum, ou salve a joia preciosa do loto. A joia preciosa é o quê? É a ascensão dessa consciência que está aqui,
que se eleva como um fogo divino aqui para o chakra coronal. Por isso que se vocês pesquisarem também, aí vocês já estão entendendo pelo menos um pouquinho do simbolismo. Depois de você olhar o chakra cardíaco, você continua ali no Google, estou fazendo propaganda aqui. Aí você escreve ali, desenho, figura, simbolismo do chakra coronal. Você vai ver que é um disco púrpura, e no centro desse disco púrpura, quem está lá como um fogo? O próprio desenho do chakra cardíaco. Então, o que se eleva aqui? Se eleva a consciência do fogo do chakra do coração. Então, seria, um simbolismo ainda, como se você olhasse, visse a projeção de toda essa consciência que vem do chakra da coroa, que está aqui nessa parte elevada, como exteriorização dos seus próprios valores internos, é que o fogo do seu coração é tão imenso e puro, que em vez dele se densificar, o que ele faz? Ele se eleva. Então o loto, ou lodo, ou a lama, de onde nasce a flor do loto, que o loto é o mesmo exemplo no Oriente da rosa, no sentido de pureza, aqui no Ocidente, ele nasce das nossas imperfeições e ele se eleva e aqui ele se projeta. Então, se você não trabalha aqui, você nunca vai chegar aqui. E se chegar, aí que está o segredo de você mexer, muitas vezes, com essas consciências sem saber com o que você está realmente fazendo. O pessoal trabalha ascensões de consciências e de energias sem estar com os seus dutos preparados. Quando chegar aqui, vai queimar todos os fusíveis que estão aí. Aí adivinha o que vai acontecer? Vai começar a dar palestra, que brincadeira. Você tem que entender assim, não, pessoal, pira mesmo, pira, porque não está preparado. O fogo que vem, por isso que é fogo, esse fogo que se eleva, ele é muito forte, que se ele não tiver os dutos, que são conhecidos como nadis, que são os condutores das energias, que estão presentes nos chakras, vai queimar tudo. Aí o que vai acontecer? E não pensa que você vai falar, vou ficar bobo. Não. Você fica bobo em vida, se achando são. Já pensou que perigo que é isso? E agora, hein? Começa a torcer pro time errado, não sai da televisão, brincadeira. É mais ou menos isso que acontece. A pessoa, o que ela faz? Ela bloqueia e ela queima o que deveria ser puro. Por isso que é perigoso. Essas coisas de falar que vamos trabalhar com a ascensão de Kundalini, vamos trabalhar com a elevação da consciência, tem que tomar muito cuidado, tem que ter os dois lados bem resolvidos. Então você tem que trabalhar tanto a energia que vem de cima como a de baixo. Esse é o segredo do chakra cardíaco. Que a energia de cima, ela é conhecida como Forrat, ou energia cósmica. Energia cósmica. E você tem a energia de baixo, que é conhecida como Kundalini. Kundalini, que é a energia terrena. Então você tem que trabalhar todos os lados. Quer ver como é fácil de entender isso agora? Como eu falei, quando você observa o chakra cardíaco, esse é o simbolismo dele. Esse é o simbolismo do chakra cardíaco. Então você tem o quê? Essas duas consciências em equilíbrio. Então se você mexe só nisso aqui, não mexe nisso aqui, você vai ter um triângulozinho pequenininho desse aqui e um grandão aqui, ó, se encontrando aqui. O que é? Desequilíbrio. Vai queimar, vai dar curto, vai dar taquicardia, vai, dar problemas aqui. Então é difícil. Dizem que quando você trabalha com a energia de Kundalini, que tem 40 graus, imagina 40 graus é estado febril, que se elevar mais ainda pode ocasionar a morte do ser humano. Então imagina um 40 graus subindo ali para você, uma febre se projetando ali para cima. Então você tem que compreender que tem que tomar muito cuidado com esses exercícios pequeninos que são dados por aí para você fazer e etc. Seria a mesma coisa que na melhor, nem deveria falar assim, mas vou falar. Na melhor das hipóteses, você se torna um ser de sombra, porque eleva a consciência de baixo e você vai utilizar em prol do ego, em prol de coisas contrárias.
Então, isso não deixa de ser o quê? Um curto-circuito na sua cachola. Você vai agir do lado contrário. Então tem que tomar muito cuidado. Quer ver continuar nesse simbolismo das duas energias? Se vocês pegarem o arcano 10 do tarô, pesquisem também na internet, que se chama a roda da fortuna. Você tem uma roda, que a roda o que é? Um chakra. Tradução de chakra, do sânscrito para o português. Roda. Então o que é a roda da fortuna? São seus chakras em movimentação, para que todos estejam preparados para essa elevação. E o arcano 10 do tarô, a roda da fortuna, você tem exatamente, né? Você tem uma roda, da mesma forma que um chakra, e nessa roda você tem duas serpentes que fazem a elevação aqui. Essas duas serpentes que estão aqui representam essas duas consciências juntas, né? E aqui em cima você tem o desenho de uma esfinge com uma espada, dois animais girando. Então não adianta você trabalhar uma só, você tem que trabalhar as duas, os dois dutos. E quer ver? Onde que existe esse serpentear em cima de você que pode fazer essa consciência funcionar? Um lugar onde você tem o quê? O princípio de vida em você, independente de você ser homem ou mulher. Se você é homem, você tem nos seus dois testículos. Se você é uma mulher, você tem nos seus dois ovários. Ou não é exatamente aí que existe a vida, que é aí que está a verdadeira roda da fortuna. Agora que você começa a entender um desses preceitos, esse chakra da coroa, que é o chakra coronário, ele traz uma polaridade direta com o chakra raiz. Então quando você trabalha o chakra da coroa, você está trabalhando o chakra raiz ao mesmo tempo, mesmo sem consciência disso. E se você trabalha o chakra raiz, você está trabalhando também o seu chakra coronal. Um não deixa de trabalhar com o outro. Quer ver que interessante isso? Só para fechar esse conhecimento aqui para vocês. Se você pegar os 7 chakras, só que eu coloco eles aqui numa linha. O chakra mais denso que nós temos é o raiz, onde no sistema endócrino trabalhamos as gônadas, que eu acabei de falar para vocês. Depois, quando você eleva um pouquinho mais essa consciência, nós temos o chakra esplênico. O chakra esplênico está aqui à esquerda no nosso corpo. O chakra esplênico é o chakra que está ligado ao nosso princípio de vida. Tanto é que quando falam que Adão, ele propiciou o nascimento de Eva, a Eva nasceu do que do Adão? Será que foi mesmo? Vocês já pensaram, Adão, uma costela, faça-se a Eva assim, né? Não é assim, é simbólico. O chakra esplênico está exatamente na sua última costela aqui, do seu lado esquerdo. Tanto é que é um ponto sensível. Quando você sente algumas fisgadinhas aqui, desse lado aqui do corpo, é porque esse centro de força está sendo ativado, né? E no sistema endócrino, ele está em relação ao nosso baço. Baço é exatamente a glândula correspondente a isso aqui. E esse é o chakra, quer ver o segredo iniciático dele? Ele é o centro de força que está associado ao poder de Kriya Shakti. É o poder de plasmação dos adeptos e dos seres especiais. Então, quando um ser especial ele vai fazer uma materialização, é esse centro de força que ele utiliza. Mas ele escancara esse centro de força. Quanto mais ele utiliza no sentido, vamos dizer assim, só para falar que está ocasionando ou fazendo um fenômeno, ele está prejudicando a sua própria energia de vida, né? Então esse centro de força é extremamente importante. Se ele se eleva mais, você vem para o terceiro chakra, que é o umbilical. O umbilical, ele trabalha qual parte do nosso sistema endócrino? As suprarrenais. Toda pessoa que tem cálculo renal ou algum problema renal é porque esse centro de força não está funcionando direito. Existe algo emocional que essa pessoa passou e cristalizou dentro de si. Aí isso acaba ocasionando um cálculo renal. Se ela aprender, aí que a pessoa espelha a pedra. Se ela, ou o pequeno cristalzinho, né? Se ela trabalhar essa consciência astral e emocional que está aqui, que é onde está o nosso fogo,
a própria consciência astral dela vai fazer o quê? Com que ela empurre essa pedra para fora, porque essa situação que está ali petrificada dentro dela vai embora. Por isso que a parte do chakra umbilical está ligada às nossas suprarrenais. Quando a gente eleva mais ainda, a gente entra no quarto chakra. Vou fazer ele maiorzão aqui de propósito, para passar todo o conceito. É o cardíaco. É o cardíaco. O cardíaco tem como sistema endócrino o timo. O timo. O timo é uma glândula que está aqui, nessa parte superior, já entrando aqui na parte da traqueia, que essa glândula, ela representa a pureza do ser humano, a energia vital. Né? Se você pegar do grego, timos, representa energia vital, força. Mas o que na verdade é a pureza? Que normalmente na nossa adolescência, essa glândula para de funcionar. Sabe quando que normalmente ela para de funcionar? Acredito que a maioria aqui já parou o funcionamento dela. Quando você perde a sua, começa a virgem e termina com idade. Quando você entra no processo, aí o seu coração já começa a ser trabalhado através do desejo que você despertou dentro de si. Então o que ocorre? Ela se atrofia. E ela tem muita gente que tira até, o que é um erro, porque quando você for idoso de novo, ela vai voltar a funcionar. É muito interessante, por isso que toda pessoa que atinge uma determinada idade, a pessoa é pura, volta a ser pureza. Ter a pureza em si. Até aquele que é o pior, tá cheio de velho safado, né? Mas é normalmente, por mais que a pessoa tenha se chegou na agora já era, né? Ela dá uma pausa, então devagarzinho essa pureza retorna. Então isso aqui é muito importante. Para uma pessoa que agora que vocês vão lembrar que eu estava conversando com vocês, escrevi, por isso que eu fui para não copiar, tem coisa que eu nem vou falar. Escrevi porque eu cheguei aqui e estava na minha cabeça. Então voltando aqui, ó. Quando você trabalha o seu chakra cardíaco, que você está trabalhando as impurezas, você está falando, Timo, volta. Eu quero que você volte a pulsar junto com o meu coração. Eu quero o meu chakra cardíaco ativo. Aí o Timo vai olhar para ti e vai falar assim, né? Olha, tá cheio aqui de relacionamento mal resolvido, problema familiar, problema isso e aquilo. Como é que eu vou funcionar se tá com tudo isso aí? Vamos resolver? Vamos. Aí ele coloca tudo para fora para você resolver. E aí? Aí você olha e fala, meu Deus, né? E aí muita gente continua martelando na mesma tecla. E ele continua atrofiado. Mas se pelo contrário, você topar a encrenca, encarar as suas sombras, encarar os seus desafios, você está na fase do loto, para você chegar nas 1000 pétalas de cima, você tem que se elevar desse barro que ti mesmo criou. Aí o Timo topa, porque você está resolvendo, e como que você resolve isso? Como é que eu vou fazer? Tem alguma simpatia? Tem alguma amarraçãozinha? Não tem. Se chama consciência, só isso. Consciência. Você trabalhando isso com consciência, o que vai acontecer? Ele vai começar a secretar dentro do seu organismo uma substância que é chamada de timosina. Então a pureza, a iluminação, valores de consciências máximos vão começar a se espalhar por todo o seu corpo. E a tendência qual é? A energia se elevar. Por isso que quando você olha a glândula timo no desenho, procura também, está tudo lá. Hoje a internet é uma coisa maravilhosa. Vai lá, pô, não é que aquele maluco tinha alguma coisa de sentido no que ele falou? Vai lá e olha. Você vai ver que a glândula timo, ela envolve aqui essa parte e aponta para cima. Ela aponta para cima, porque ela não quer ir para baixo. Imagina, despertou a pureza e foi tudo lá para baixo. Agora eu estou pronto para pegar todo mundo. Já pensou as coisas, né? Não é assim. Se ela começa a vibrar, eleva. Aí que é o segredo desse chakra. Por isso que tem muito exercício dele, que é o Vishuddha ou o chakra laríngeo. Porque se ele não tiver legal também, isso não vai elevar, vai travar. Vocês estão entendendo? Agora, tudo isso eu estou falando para vocês. Imagina você subir tudo aquilo, sentar com isso aqui preparado. A energia subir, pegar isso tudo bagunçado e querer levar para cima do mesmo jeito, você não vai pirar? Imagina tudo que você tem mal resolvido aqui nessas partes, mas chegar na sua cabeça num potencial de 40 graus, vamos fazer acontecer agora. A pessoa pira, ela não aguenta. Vocês entenderam o risco disso?
tem que ter consciência junto. Vou voltar para cá, daqui a pouco vocês vão entender algumas hipóteses desse desenvolvimento para a coisa fluir. Então aqui, quando você fala desse quinto chakra, que desperta o quinto estado de consciência, é o laríngeo, que está ligado à tireoide. Tireoide. Essa glândula, né, que está ligado a esse processo, ela envolve como se fosse um escudo. Ela envolve aqui, ó, né? Aí essa glândula, tanto é que hoje você começa a entender, vocês vão entender por que as mulheres têm alguns desequilíbrios aqui de hipo, né, e também de hipertiroidismo. Vocês vão entender hoje aqui que são elas mesmas que secretam esses desafios dentro de si. Vocês vão entender daqui a pouco.